Bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira. Quarta-feira, hoje, 29 de setembro. E a gente vai iniciando, claro, a nossa quarta com muitas informações para você aqui no teu Jornal Diário. E a gente é muito bom lembrar para vocês que vocês podem acompanhar toda a nossa programação de qualquer lugar em que você esteja. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem. Acessa com a gente então www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando a nossa programação ao vivo e se mantendo também muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado, tá bom? A TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no Facebook e acompanha também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família. Confie na inteligência, então faça a Apvida. A Apvida aqui é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo o tradicionalíssimo jornal do nosso estado, Gazeta de Alagoas, acessando www.gazetadealagoas.com.br. A gente confere então os principais destaques da Gazeta de Alagoas dessa manhã de quarta-feira, 29 de setembro. Acesse então www.gazetadealagoas.com.br. A gente tem a Gazeta de Alagoas, a edição de hoje. Vamos daqui a pouquinho a gente ver a Gazeta? Vamos então com a nossa programação agora ao vivo com Viderlan Araújo, que entra na nossa programação para falar sobre um protesto dos transportes complementares aqui de Alagoas. Quem traz detalhes para a gente, Viderlan. Viderlan, o que é que está acontecendo? Por que desse protesto? Onde o protesto acontece? Polani, bom dia para você, bom dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Nós estamos no terminal rodoviário João Paulo II, acompanhando a paralisação na manhã de hoje dos servidores, dos transportadores, esses que provocam exatamente uma mobilidade muito mais fácil para as pessoas todos os dias, quando se tem o trabalho executado aqui no terminal rodoviário, principalmente para levar em vários pontos de Maceió. Estamos falando de transporte complementar e todos estão aqui concentrados no terminal rodoviário para poder também sensibilizar, chamar a atenção da sociedade e pedir ao governo do estado mudanças e ações para poder diminuir o valor do combustível, principalmente na situação em trabalhos diários e situações de dia a dia em termos de despesas que todos eles exercem. Aqui do nosso lado, vamos aqui nos aproximar, o presidente do sindicato, Maércio Ferreira. Maércio, na manhã de hoje todos os transportes estão paralisados aqui em Maceió, no estado de Alagoas. Bom dia. Sim, Maceió está 100% aderiu à paralisação. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dessa iniciativa. Por que, na verdade, esse procedimento está sendo adotado aqui em Alagoas e qual é realmente o objetivo de vocês? O preço do combustível, a alta da Petrobras, as ações também do governo federal, qual tem sido assim o principal motivo e a pauta, por exemplo, de vocês até chegar ao ponto dessa paralisação? O que tem causado isso é um grande desequilíbrio que tem nas contas do transporte complementar, do transportador. Então, assim, combustível é um problema sério e nós estamos buscando, junto ao governo do estado de Alagoas, a isenção do ICMS para baixar os custos operacionais nossos. Entre outros, nós temos o grande avanço do transporte clandestino, as taxas que nós pagamos na agência reguladora. Então, é uma pauta grande que nós estamos levando ao governo do estado, à Assembleia Legislativa, à própria agência reguladora, para deixar o transporte assim numa situação melhor de trabalho. Diante dessa situação, vocês esperam também uma audiência com o governo do estado para tentar também buscar alternativas e facilitar, por exemplo, a vida de vocês? E falando em números hoje, quanto custa, por exemplo, em termos de despesas adicionais para ter um veículo complementar rodando e prestando seus serviços aqui em Alagoas, hoje em média? Hoje, dependendo da linha, tem linha que tem um custo diário para trabalhar hoje em torno de R$700. Nós temos uma linha como Delmiro Gouveia, falando agora há pouco com um colega, ele só de diesel ele gasta R$700 por dia. Então uma linha como Barra de Santo Antônio gasta R$450 de diesel. Tem motorista, tem cobrador, tem a depreciação do veículo, tem taxa, tem seguro, tem vistoria. Então assim, o transporte é um transporte caro.
E o intuito deste movimento hoje é que para a gente conseguir esse subsídio do governador do estado de Alagoas, para que a gente não tenha que repassar para a passagem todo esse déficit acumulado ao longo de 3 anos sem reajuste de passagem. Alguns governadores já aderiram, inclusive, a essa redução de impostos. É seguindo esse mesmo caminho de 2 estados, por exemplo, do nosso território, que vocês pretendem apresentar essa proposta para o governo de Alagoas também? Sim, sim. Nós trouxemos como exemplo o estado vizinho aqui, Pernambuco, que já concedeu a isenção de 100% do ICMS do diesel para o transporte complementar lá em Pernambuco. Tivemos com o secretário da Fazenda, já levamos essa documentação para ele, ele prometeu que iria analisar isso com muito carinho e a gente espera que com essa movimentação a gente consiga acelerar isso. Procuramos também a Assembleia Legislativa já, vários deputados que também nos prometeram interceder e trabalhar num conjunto, numa força-tarefa para que encontramos essa solução, né? Que a grande preocupação do sindicato é que não seja repassado todos esses déficits para a passagem e assim ia prejudicar a população de Alagoas. Como também estamos pedindo ao Tribunal de Justiça que existe uma decisão judicial para fiscalizar e combater o transporte clandestino, porque encarece a operação. Quanto mais clandestino na rua, existe uma evasão de passageiro. E isso prejudica a categoria, porque nós temos que transportar o idoso, nós temos que transportar a gratuidade, o deficiente físico. Então tem uma série de obrigações que nós temos que ter para estar aqui todos os dias. Vocês decidiram parar hoje, né? Mas tem um horário previsto para retorno das atividades. Quais são as próximas etapas, por exemplo, dessas reivindicações, Maestro? É muito importante isso diante do papel relevante que hoje o transporte complementar exerce. São mais de 100 mil pessoas hoje que dependem do serviço de vocês. Sim, sim. Hoje nós vamos, essa paralisação vai até meio-dia, né? Vai encerrar de meio-dia. E a gente espera conseguir o êxito, né? Para que não tenhamos que fazer um movimento um pouco mais sério. Tem um movimento pacífico, estamos aqui dentro da rodoviária, não vai haver obstrução de via nenhuma, vamos sair numa carreata pacífica e acreditamos com isso alcançar o nosso êxito, que é um apoio do Estado para essa categoria tão sofrida. Naturalmente, quando nós estamos aqui falando de uma situação como essa, o Maestro ele traz, Borlani, uma ideia também muito clara dessa dificuldade que eles vivem no dia a dia. Quando se tem, por exemplo, muitos desses trabalhadores hoje aqui de braços cruzados, esperando uma solução, porque realmente da forma como está impossível realmente exercer a profissão. Muita gente desistiu durante a pandemia, por exemplo, mudou de segmento. Todos nós já sabemos que existem taxas para poder colocar esses veículos em circulação dentro de uma posição regular. Existe muita gente também que já desistiu diante dessa situação? Da pandemia para cá, sim. Tivemos colegas que desistiram, tivemos veículos que foram recolhidos por banco, por falta de pagamento. Então, assim, foram 127 dias parados. Imagina você ter sua operação paralisada durante 127 dias acumulando débito. E para completar toda essa situação econômica que estamos passando, né? Como é que vai funcionar essa programação de vocês na manhã de hoje? Vocês pretendem percorrer as principais ruas aqui de Maceió? Qual é o sentido, para onde vocês devem se dirigir, por exemplo, quando sair daqui do terminal rodoviário João Paulo II? Vamos sair daqui, passar no Palácio do Governo, vamos entregar um ofício, uma pauta de reivindicação, cobrando uma audiência com o governador. Depois vamos ao Tribunal de Justiça, também entregar um ofício lá. Em seguida vamos até a agência reguladora e encerrar na Assembleia Legislativa, onde terão assim, alguns deputados que irão nos receber uma comissão para que a gente possa explicar a nossa situação e pedir a intercessão dele junto ao governo do estado para que possamos encontrar uma solução pacífica para esse problema do transporte complementar. Não existe nessa programação a possibilidade do fechamento de vias? Não está nessa programação para agora, mais? Não tem não, isso não. A gente vai buscar pacificamente encontrar uma solução e se Deus quiser vamos conseguir. Qual o horário que vocês devem encerrar, por exemplo, essa ação de hoje, com essa suspensão dos serviços de transporte complementar aqui em Alagoas? Acredito que até meio-dia a gente está encerrando o nosso movimento de hoje. Só a título de curiosidade, Maestro, um veículo como esse, ele pega quantos litros de combustível? Quanto é o investimento, por exemplo, que um motorista precisa fazer para colocar num trajeto, numa linha como essa, Atalaia-Maceió, por exemplo, para poder ter dentro de uma linha de investimento a capacidade de promover também o deslocamento das pessoas dessas duas regiões?
Olha, a Atalaia Maceió, ele gasta em torno de 50 litros de diesel por dia. Então aí você já encontra uma média entre 220 a 250 reais só de diesel. Então o custo operacional de uma linha como a Atalaia, ele chega a quase 500 reais por dia. Então você já sai de casa com essa despesa. Sem contar com as despesas adicionais, por exemplo, um pneu, alguma coisa que possa provocar durante esse trajeto. Que possa vir a acontecer. Então assim, ele já sai de casa com essa despesa, ele precisa trabalhar, né? Para que o transporte, ele precisa, cada transportador precisa que esse transporte seja rentável, que ele tenha um seu lucro. Não dá para trabalhar empatando, porque você não consegue manter o veículo em condições que tem que ter. Então esse é o grande objetivo, para não chegarmos no colapso. Se não for feito alguma coisa, o transporte vai parar de vez. Mas aproveita a nossa audiência, está ao vivo neste exato momento aqui pela TV Mar Canal 525 de forma exclusiva. E tenho certeza que tem muitas autoridades assistindo neste exato momento essa sua entrevista. Qual o recado que você manda para o pessoal diante desse quadro que nós estamos vivendo aqui e acompanhando você como representante do Sindicato dos Trabalhadores Complementares, né, dos Transportes Complementares aqui de Alagoas, para esse pessoal que nos acompanha neste exato momento? Eu peço que eles vejam com carinho essa situação do transporte complementar, que nós transportamos hoje 100 mil pessoas no estado de Alagoas, nós somos responsáveis por 95% do transporte intermunicipal e que nós temos que pensar na população, entendeu? Que a gente precisa, o transporte precisa ter política de investimento, tanto quanto a educação, quanto a saúde, quanto a segurança, que é um dos serviços essenciais. A população, imagina hoje um idoso se ficar sem esse serviço. É muito difícil. Qual o recado, então, que você deixa para a população? Eu peço que, primeiro, pedir desculpa pelos transtornos causados hoje, né? Mas isso é pensando nele, pensando em não ter que repassar todos esses déficits nos nossos insumos para a passagem. Esse é o grande objetivo, que nós conseguimos esse subsídio do governador do estado, do governo, para que isso não caia nas costas do passageiro. Muito obrigado. Maércio Ferreira, ele que é presidente do sindicato, diante dessa situação que nós estamos mostrando aqui no terminal rodoviário de Maceió. A concentração é aqui, Porlane, mas como o Maércio já passou, pelo menos em 2 trechos de Maceió, teremos também o sentido dessa programação diante da paralisação dos motoristas, dos trabalhadores do transporte complementar aqui em todo o estado de Alagoas na manhã desta quarta-feira, Porlane. Detalhe é que daqui eles seguem para o Palácio do Governo, depois para o Tribunal de Justiça, para entrar em contato, ver uma audiência e também apresentar reivindicações para tentar minimizar esses prejuízos diante de situações relacionadas à prática no preço de combustíveis aqui em Alagoas. Volto com você nos estúdios, eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira e daqui a pouco vamos trazer mais informações ainda hoje no TV Mar News. Porlane. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações, gente. A gente entende completamente essa situação dos transportadores complementares, entende que realmente está difícil, isso é reflexo da crise econômica que o país inteiro atravessa, aqui em Alagoas não é diferente. Longe dessas brigas políticas de quem é a culpa pelo preço dos combustíveis estar alto, a gente precisa simplesmente resolver essa situação para que, de fato, a população não seja mais penalizada do que já está sendo, né? A gente só precisa que a situação seja resolvida de certa forma. A gente viu aí a imagem, né? O pessoal acompanhando a TV Mar lá pelo celular. Quando eu digo a você que está fácil de você acompanhar o nosso programa, é porque realmente está. Baixaram o aplicativo da TV Mar ali, já estava acompanhando ao vivo, se vendo mesmo lá na televisão. Parabéns pela imagem aí, Chico Nogueira, ficou muito bacana, tá? A gente agora passa um recado para você que é MEI. Se você de repente tem alguma dívida com a Receita Federal, fica atento porque até amanhã você pode fazer a tua regularização. Quem traz mais detalhes para a gente agora é Fernando Palmeira. Atenção, microempreendedores individuais. A Receita Federal está chamando a atenção porque até o dia 30, quinta-feira, é o prazo que termina para a regularização de pendências desde 2016. Sim, esse prazo não há previsão de prorrogação, até porque ele já foi prorrogado, era um prazo de agosto, 31 de agosto, foi prorrogado para o último dia útil agora de setembro. Então o MEI, ele precisa se regularizar perante a Receita para não perder os benefícios que foi um regime criado para beneficiar os microempreendedores mais na área previdenciária. Vamos dizer assim que a importância dele
é para os benefícios previdenciários. Então, por um valor muito pequeno, um pouco mais de R$60, o microempreendedor pode ter aposentadoria por idade, pode, no caso de auxílio-doença, ele pode ter auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, tá? E auxílio maternidade, como eu já falei. São vários benefícios previdenciários para uma contribuição muito pequena. O MEI é muito fácil de abrir, por isso é que existem muitos MEIs. E um detalhe importante, é que uma vez que se constitua um MEI, que é uma pessoa jurídica, há uma obrigatoriedade de efetuar o recolhimento mensal, ainda que não tenha faturamento. Por quê? Porque trata o MEI, o regime tributário do MEI, é para benefícios previdenciários. Então, mesmo quando você abrir o MEI, quando o contribuinte abrir o MEI, ele não se esqueça, ele gera para ele uma obrigação enquanto durar o MEI. Bom, com o tempo, as pessoas esquecem e ocorre a inadimplência, a irregularidade que ele pode ocasionar. Até mesmo a suspensão desse CNPJ, que o impossibilita ele de realizar operações, a exclusão do regime, tá? E, naturalmente, a perda dos benefícios previdenciários. Tem um limite de valor de faturamento que obriga ou isenta esse cidadão, essa cidadã que é MEI, de não ter a necessidade dessa regularização? Não, não há. Existe um limite de receita, no máximo, o MEI só pode ter até R$81 mil de faturamento anual e um empregado. Esses são os limites máximos. O mínimo, como eu falei, não. Mesmo que não tenha faturamento, mesmo que não ocorra nenhuma operação, é preciso que ele efetue o recolhimento, como eu disse, um pouco mais de 60%, que vai dar a ele todos os benefícios previdenciários. O prazo é até o dia 30 agora de setembro, ele pode fazer isso no portal do MEI, que encontra-se no sítio da Receita Federal, gov.br/Receita Federal. Dentro do site da Receita Federal tem o portal do Simples e dentro do portal do Simples tem uma aba lá específica para o MEI. Delegado, fique à vontade para acrescentar ou reforçar qualquer outra orientação, principalmente de prazos, para que o microempreendedor individual acorra à Receita Federal. Bom, eu queria fazer um pedido, um alerta e uma orientação aos contribuintes MEI. Não perca o prazo, é uma excelente oportunidade de você se manter regular com os benefícios previdenciários, que são muito grandes em relação a uma contribuição muito pequena. O contribuinte pagar um pouco mais de R$60 para ter toda essa cobertura previdenciária é muito importante, além de cumprir a sua obrigação, ficar regular com o seu CNPJ, podendo emitir nota fiscal, podendo transacionar com órgãos públicos e evitando problemas com o seu CPF ou o seu CNPJ correspondente ao MEI. Peço sempre, oriento sempre, não deixe para a última hora, porque às vezes acontece um imprevisto, uma informação que falta, a questão do título, como foi colocado aqui na matéria, que deixa as pessoas mais nervosas e poderão até acabar perdendo essa oportunidade. Não deixe para a última hora, portanto, para regularizar o MEI. A nossa vinda, a nossa volta aqui à Receita Federal é exatamente para chamar a atenção da sua responsabilidade com a Receita Federal, como contribuinte, você que é microempreendedor, microempresário individual. Todos nós temos responsabilidade, mas essa você não pode perder de vista, porque, afinal de contas, nesse dia 30, quinta-feira, vence esse prazo para você regularizar. Entre em contato com a Receita Federal pelos canais colocados à sua disposição. Aqui da Receita Federal, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Mello, canal 525 NET. Claro. Até amanhã, tá, gente? Não perde esse prazo. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. É já já.